Imagine um mundo onde você pode pegar um empréstimo milionário, sem garantia, sem burocracia e sem a necessidade de pagar juros exorbitantes. Agora imagine que tudo isso acontece em questão de segundos. Parece uma cena de ficção científica, certo? Bem, no universo das criptomoedas, essa é a realidade dos flash loans. Hoje vamos explorar um dos conceitos mais inovadores e, ao mesmo tempo, mais intrigantes do mundo cripto. Se você já está familiarizado com o básico das criptomoedas, prepare-se para dar um passo adiante e mergulhar em uma tecnologia que desafia as normas tradicionais do mercado financeiro. Mas por que isso importa? Por que você, investidor ou entusiasta cripto, deve prestar atenção em algo que soa tão técnico e até surreal? Simples, porque os flash loans não são apenas uma ferramenta poderosa para traders experientes. Eles são um reflexo do que o futuro das finanças pode ser. Um futuro onde o tempo, a confiança e as oportunidades são reimaginados. Se você acha que as criptomoedas já revolucionaram o mercado, espere até entender o potencial por trás dos flash loans. Este vídeo vai desmistificar esse conceito, mostrar como ele funciona, suas vantagens, riscos e como ele está moldando o futuro das finanças descentralizadas. Está pronto para essa jornada? Vamos começar a desvendar os mistérios dos flash loans e entender por que essa tecnologia está dando o que falar no mundo cripto. Agora que você já está intrigado com a ideia de pegar um empréstimo milionário em questão de segundos sem precisar de garantia, vamos desvendar o que está por trás desse conceito revolucionário, os flash loans. Os flash loans são uma inovação no mundo cripto que só é possível graças às finanças descentralizadas, ou DeFi. Em essência, um flash loan é um empréstimo que você pode pegar e liquidar na mesma transação, sem precisar fornecer colateral, o que o diferencia completamente dos empréstimos tradicionais. Tudo isso acontece dentro de um único bloco na blockchain, ou seja, em questão de segundos. Mas como isso é possível? A resposta está na maneira como os contratos inteligentes funcionam. Um contrato inteligente é um programa autônomo que executa automaticamente as ações acordadas entre as partes, sem a necessidade de intermediários. No caso dos flash loans, o contrato inteligente garante que o empréstimo será pago de volta antes que a transação termine. Se o empréstimo não for liquidado a tempo, a transação inteira é revertida, como se nunca tivesse acontecido. É o que chamamos de atomicidade. Esse conceito pode parecer complexo, mas na prática ele cria uma série de possibilidades que vão desde arbitragem entre exchanges até refinanciamento de dívidas cripto. O mais interessante é que ele coloca nas mãos de qualquer pessoa, mesmo sem grandes quantias de dinheiro, o poder de acessar um capital imenso de forma instantânea. Agora que você entende como os flash loans funcionam no nível mais básico, podemos mergulhar mais fundo nas vantagens e aplicações que essa tecnologia oferece. Vamos descobrir por que eles estão causando tanto alvoroço no mercado financeiro. Agora que você entende como os flash loans funcionam, vamos explorar as vantagens que essa tecnologia oferece, que vão muito além do simples acesso instantâneo ao capital. A beleza dos flash loans está na combinação de velocidade, flexibilidade e eficiência, algo que o sistema financeiro tradicional nem chega perto de oferecer. Imagine que você identificou uma oportunidade de arbitragem, onde pode comprar um ativo em uma exchange por um preço mais baixo e vendê-lo imediatamente em outra por um preço mais alto. Com um flash loan, você pode pegar emprestado uma grande quantidade de capital, executar essas transações e embolsar o lucro, tudo em questão de segundos. E, o melhor, sem colocar um centavo do seu próprio bolso. Isso abre portas para estratégias financeiras complexas que antes eram reservadas apenas para grandes instituições. Além disso, os flash loans são extremamente democráticos. Eles permitem que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, com acesso à internet e conhecimento das ferramentas necessárias, participe de operações que normalmente estariam fora de alcance. Não há discriminação, não há barreiras de entrada, e isso é um divisor de águas no mundo financeiro. Outra vantagem crucial é a segurança embutida nos flash loans. Como o empréstimo deve ser pago de volta na mesma transação, o risco para o credor é praticamente inexistente. Se algo der errado, a transação é revertida e ninguém sai perdendo. Esse nível de proteção é algo que poucos sistemas financeiros tradicionais conseguem igualar. E isso nos leva à pergunta:
Com tantas vantagens, quais são as armadilhas escondidas nos flash loans? Vamos explorar os riscos e desafios que essa tecnologia ainda precisa superar. Porque, como em tudo no mundo financeiro, onde há grandes oportunidades, também há grandes riscos. Agora que já falamos sobre as vantagens dos flash loans e como eles abrem um leque de oportunidades, é natural questionarmos como eles se comparam aos empréstimos convencionais, aqueles com os quais estamos tão familiarizados no mundo tradicional. A diferença mais marcante entre os flash loans e os empréstimos convencionais é a ausência de garantias. Nos bancos tradicionais, você só consegue um empréstimo se oferecer algo em troca como colateral. Pode ser uma casa, um carro ou até mesmo seu histórico de crédito. Se você não cumprir com o pagamento, perde esse bem. Com flash loans, essa necessidade simplesmente desaparece. Não há colateral, porque o empréstimo precisa ser liquidado dentro de uma única transação. Ou seja, o risco de inadimplência é inexistente para o credor. Outro ponto de divergência é o tempo. Um empréstimo convencional pode levar dias ou até semanas para ser aprovado e desembolsado, dependendo do montante e da instituição financeira. Já um flash loan acontece em segundos dentro de um único bloco na blockchain. Isso torna possível aproveitar oportunidades financeiras que surgem e desaparecem num piscar de olhos, algo impossível de se fazer com os sistemas tradicionais. Além disso, o custo é outro fator que diferencia os dois. Em um empréstimo convencional, você paga juros ao longo do tempo, o que pode tornar o empréstimo muito caro. Com flash loans, os custos são incrivelmente baixos, já que o empréstimo é tão breve que não há tempo para os juros acumularem de forma significativa. É por isso que eles são tão atraentes para traders e desenvolvedores. Mas essas diferenças não significam que os flash loans sejam uma solução mágica para todos os problemas financeiros. Ao contrário, eles vêm com um conjunto único de riscos e desafios, que são bem diferentes daqueles enfrentados nos empréstimos tradicionais. E é isso que torna os flash loans tão fascinantes e ao mesmo tempo tão complexos de entender e utilizar. Compreender as diferenças entre flash loans e empréstimos convencionais nos leva a um terreno ainda mais interessante: como essas diferenças se traduzem em casos de uso no mundo real. Afinal, é no uso prático que o verdadeiro valor de uma tecnologia é revelado. Um dos exemplos mais notáveis de aplicação dos flash loans é na arbitragem. Suponha que você detectou uma discrepância de preço entre duas exchanges de criptomoedas. Em uma, o preço do Ethereum está mais baixo, na outra, mais alto. Com o flash loan, você pode pegar emprestado uma grande quantidade de Ethereum, comprá-lo na exchange mais barata, vendê-lo na mais cara e devolver o empréstimo. Tudo em questão de segundos, embolsando o lucro da diferença de preço. Sem um flash loan, esse tipo de arbitragem exigiria que você já tivesse uma quantidade significativa de capital à disposição. Mas com essa ferramenta, qualquer pessoa pode executar essa estratégia, independentemente de seu saldo inicial. Outro exemplo fascinante é o refinanciamento instantâneo de dívidas cripto. Imagine que você tem um empréstimo com uma taxa de juros alta em uma plataforma DeFi e surge a oportunidade de refinanciá-lo em outra plataforma com juros menores. Com um flash loan, você pode liquidar o primeiro empréstimo e abrir o segundo, tudo em uma única transação, economizando nos custos de juros sem jamais perder a liquidez ou precisar vender seus ativos. Há também casos mais avançados, como a criação de pools de liquidez instantâneos. Com um flash loan, você pode fornecer uma grande quantidade de liquidez a uma nova pool de uma só vez, garantindo uma participação maior desde o início, o que pode resultar em maiores recompensas a longo prazo. Esses são apenas alguns exemplos que mostram como os flash loans estão redefinindo as possibilidades no mercado financeiro cripto. Mas como toda inovação disruptiva, eles não vêm sem desafios e riscos, algo que exploraremos a seguir, para que você tenha uma visão completa de onde está pisando ao considerar utilizar essa poderosa ferramenta. Depois de explorar as diversas aplicações dos flash loans e como eles podem abrir portas para oportunidades aparentemente ilimitadas, é hora de falar sobre o outro lado da moeda. Porque, como em qualquer inovação disruptiva, os flash loans não vêm sem seus próprios riscos e desafios. E é essencial entender esses aspectos antes de mergulhar de cabeça. Um dos maiores riscos associados aos flash loans é a possibilidade de exploração. Como tudo acontece em uma única transação,
Os hackers e agentes mal-intencionados têm uma janela muito curta, mas intensa, para tentar manipular o sistema. Um exemplo que já se tornou famoso é o ataque de manipulação de preços. Um hacker pode usar um flash loan para adquirir uma grande quantidade de um token, inflar artificialmente o preço em uma exchange e, em seguida, lucrar com a diferença, deixando para trás um rastro de prejuízos para os outros participantes do mercado. Outro desafio é a complexidade técnica envolvida. Para muitos, o simples conceito de flash loans já é algo difícil de entender, e a execução prática pode ser ainda mais desafiadora. Não é qualquer um que tem o conhecimento necessário para implementar essas transações de forma segura e eficaz. Isso limita o uso dos flash loans a um grupo relativamente pequeno de indivíduos altamente qualificados, o que pode, paradoxalmente, centralizar o poder em um sistema que foi projetado para ser descentralizado. Além disso, os flash loans dependem completamente da integridade dos contratos inteligentes. Se houver uma falha ou bug no contrato, as consequências podem ser desastrosas. Não há um banco central para garantir ou resgatar a transação. O código é a lei, e qualquer erro pode resultar em uma perda total de fundos. Com tantos riscos e desafios, os flash loans se revelam uma ferramenta poderosa, mas perigosa. E como qualquer ferramenta poderosa, ela deve ser usada com extremo cuidado e conhecimento. Agora que já falamos sobre os riscos e desafios dos flash loans, é fundamental mergulharmos em algo que pode fazer toda a diferença entre o sucesso e o desastre: a segurança. Afinal, em um ambiente tão dinâmico e volátil quanto o das criptomoedas, a segurança não é apenas uma precaução, ela é uma necessidade absoluta. A primeira linha de defesa quando se trata de flash loans é a qualidade dos contratos inteligentes. Como mencionei anteriormente, os flash loans operam por meio de contratos inteligentes, e esses contratos são tão seguros quanto o código que os sustenta. Por isso, é essencial garantir que os contratos sejam revisados, auditados e, de preferência, desenvolvidos por equipes com experiência comprovada. Um código mal escrito ou não auditado pode abrir brechas que hackers estão sempre prontos para explorar. Outra medida de segurança crucial é entender e utilizar as melhores práticas ao executar flash loans. Isso inclui limitar a complexidade da transação. Quanto mais simples a operação, menor a chance de algo dar errado. Transações complexas podem aumentar as chances de falhas ou de comportamentos inesperados na blockchain, algo que pode ser explorado por agentes mal intencionados. Além disso, muitos desenvolvedores e traders estão começando a adotar técnicas de simulação e teste em ambientes controlados antes de executar flash loans em redes principais. Isso permite que você veja como a transação se comportará e identifique possíveis vulnerabilidades antes que elas possam ser exploradas no mundo real. Também vale a pena considerar a diversificação dos ativos envolvidos. Se você estiver utilizando um flash loan para operar em múltiplas exchanges ou plataformas, dispersar o risco pode ser uma boa estratégia. Se uma parte da transação falhar, o impacto sobre seu capital total pode ser mitigado. Por último, mas não menos importante, a comunidade cripto está constantemente inovando na criação de ferramentas e frameworks que melhoram a segurança dos flash loans. Desde plataformas que automatizam a auditoria de contratos inteligentes até soluções que monitoram em tempo real possíveis ataques, essas inovações ajudam a fortalecer a confiança nesse mecanismo poderoso. Após entender como proteger suas operações com flash loans, precisamos falar sobre algo que pode ser tão decisivo quanto a própria tecnologia: a regulamentação. Porque, enquanto a inovação avança a passos largos, o mundo legal e regulatório está correndo para acompanhar. Os flash loans, com toda sua complexidade e potencial, não passaram despercebidos pelos reguladores. E isso levanta questões fundamentais sobre como essa tecnologia deve ser tratada dentro dos sistemas legais existentes. Afinal, estamos falando de operações financeiras que acontecem em segundos, sem garantias, e muitas vezes sem a supervisão de uma autoridade centralizada. Um dos principais desafios é que, em muitos casos, a legislação atual simplesmente não foi feita para lidar com a velocidade e a natureza descentralizada dos flash loans. Isso cria uma zona cinzenta, onde a responsabilidade pode ser difícil de definir. Por exemplo, se um flash loan for utilizado em um ataque de manipulação de mercado, quem é responsável? O hacker que o executou, a plataforma que permitiu o empréstimo ou a exchange onde o ataque aconteceu?
Essas são questões que os reguladores estão apenas começando a abordar. Além disso, há a questão da jurisdição. As transações de flash loans podem atravessar fronteiras internacionais em segundos, e isso complica ainda mais a aplicação das leis. Diferentes países têm diferentes agens em relação às criptomoedas e às finanças descentralizadas, o que significa que o que é legal em um lugar pode não ser em outro. Isso cria um ambiente incerto, onde os participantes do mercado precisam navegar com cuidado para evitar problemas legais. E não podemos esquecer do impacto potencial na privacidade. Em um esforço para controlar e regular os flash loans, algumas autoridades podem tentar impor regulamentações que exigem maior transparência e rastreabilidade das transações. Isso pode colidir com a filosofia de descentralização e privacidade, que é fundamental para muitos no espaço cripto. Estamos em um momento crítico, onde as regras do jogo ainda estão sendo escritas. Como as regulamentações irão se desenvolver? Como o equilíbrio entre inovação e controle será alcançado? Essas são perguntas que terão implicações profundas para o futuro dos flash loans e para todo o ecossistema de finanças descentralizadas. Com a regulamentação ainda em evolução e os desafios de segurança sendo enfrentados, a grande pergunta que fica é: para onde os flash loans estão indo? Qual é o futuro dessa tecnologia que já está revolucionando o mercado cripto? O futuro dos flash loans promete ser tão dinâmico quanto o seu presente. À medida que a tecnologia amadurece e se torna mais acessível, podemos esperar ver uma expansão no número de casos de uso. Hoje, os flash loans são amplamente utilizados em arbitragem e refinanciamento, mas as possibilidades são quase infinitas. Imagine um mundo onde indivíduos comuns possam acessar capital instantâneo para financiar projetos, adquirir ativos ou até mesmo participar de decisões em tempo real em organizações autônomas descentralizadas. Além disso, com o avanço da inteligência artificial e do aprendizado de máquina, os flash loans podem se tornar ainda mais sofisticados. Ferramentas automatizadas podem identificar oportunidades de mercado em frações de segundo e executar flash loans com uma precisão que está além das capacidades humanas. Isso poderia levar a um cenário onde a liquidez global se torna mais fluida e eficiente do que nunca. Por outro lado, a integração de flash loans com outras tecnologias emergentes, como contratos inteligentes mais avançados e soluções de escalabilidade na blockchain, pode transformar a maneira como as finanças funcionam em um nível fundamental. Em vez de serem apenas uma ferramenta para traders e desenvolvedores, os flash loans podem se tornar parte do tecido básico das finanças descentralizadas, acessíveis a qualquer pessoa, em qualquer lugar. No entanto, com todo esse potencial, também vem a responsabilidade. Como essa tecnologia se integrará ao sistema financeiro tradicional? Como as instituições vão reagir a um mercado onde as transações milionárias acontecem em segundos e sem garantias? Essas são questões que o futuro terá que responder. Mas uma coisa é certa, os flash loans vieram para ficar. E enquanto o ecossistema cripto continua a evoluir, eles serão uma força motriz nessa transformação. Agora cabe a todos nós acompanhar e moldar esse futuro, entendendo tanto as oportunidades quanto os desafios que ele trará. À medida que exploramos o futuro dos flash loans, fica claro que estamos apenas arranhando a superfície do que essa tecnologia pode oferecer. Mas, ao mesmo tempo, somos lembrados de que cada inovação carrega consigo não apenas promessas, mas também responsabilidades. E é aí que o verdadeiro desafio se revela. Os flash loans não são apenas uma ferramenta. Eles são um reflexo da direção que as finanças globais estão tomando. Estamos testemunhando uma mudança de paradigma, onde a velocidade, a eficiência e a acessibilidade estão redefinindo o que significa ter poder econômico. Neste novo mundo, as regras estão sendo escritas em tempo real, e aqueles que compreendem essas regras e como usá-las a seu favor estarão na vanguarda dessa revolução. Mas essa revolução não é apenas tecnológica. É uma revolução de pensamento, onde conceitos como confiança, centralização e acesso ao capital estão sendo reimaginados. Os flash loans são um símbolo dessa mudança, mostrando que o impossível pode se tornar realidade quando a inovação encontra a ambição. Agora estamos todos diante de uma escolha: ser espectadores passivos dessa transformação ou participar ativamente, moldando o futuro com nossas próprias mãos. Os flash loans, com todo o seu potencial e complexidade, nos oferecem uma janela para o que está por vir. Eles nos desafiam a pensar de maneira diferente, a agir de maneira mais ousada
e a considerar as implicações de um mundo onde o poder está ao alcance de todos. Se este conteúdo foi útil para você, não se esqueça de mostrar seu apoio clicando no botão de curtir e se inscrevendo no nosso canal. E se você quer entender mais sobre DeFi, eu recomendo que você assista a esse vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.